Estamos recebendo hoje, aqui na Biblioteca Laduzzi, única biblioteca de arte cênica da FETAMP. Estamos recebendo aqui, então, Roberto Nunes Rocha, que veio nos presentear, tá? Conhecer a biblioteca e nos presentear com duas de suas obras. Daqui a pouquinho ele vai fazer algum comentário. Nós estamos hoje aqui com a Regiane Genaro, que é diretora da FETAMP, José Reinaldo também, né? E eu, Reginaldo. Muito bem. Mas, Roberto Nunes Rocha, o que traz você hoje aqui na sede da FETAMP? Reginaldo, primeiramente o pagamento de uma dívida, que eu devo essa visita a você já faz muitos anos, né? Então, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui trazendo esses dois trabalhos bem simples, mas como a FETAMP é uma entidade que zela pela cultura, zela pela cidade, com seus documentos, tudo aquilo que diz respeito à nossa cidade de Franca e região, não só na questão do teatro, mas na cultura em geral, a literatura principalmente, né? Então, é um prazer, é uma alegria, é uma honra para mim poder estar aqui neste lugar agora, trazendo aqui para vocês, para fazer parte do acervo da FETAMP aqui em Franca, esse livro meu, romance, que é intitulado Fio de Barba. Nesse livro eu abordo o período mais ou menos de 1925 até mais ou menos 1960. É um período muito rico da história brasileira e da nossa região também. Aqui nós tivemos a famosa crise de 29, que afetou Franca e toda a região. Nós tivemos a Revolução Constitucionalista, tivemos a Segunda Guerra Mundial, enfim, vários acontecimentos mundiais e nacionais que Franca teve um papel até importante. Então, como eram histórias que meu avô contava, que ele havia até participado, eu resolvi colocar isso em escrito para que se tornasse uma fonte até de consulta, ou não é uma biografia e nem um documentário, é um simples romance que eu narro de forma romanceada aquelas histórias que meu avô contava. Por quê? Quando eu resolvi escrever esse livro, eu senti muita dificuldade nas fontes, quem eu poderia conseguir informações, porque todos já haviam morrido, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios. Então, a fonte mais próxima que eu tinha mesmo era a minha memória, e algumas coisas que meus irmãos e meus primos me relembravam. Então, esse é o fruto do Fio de Barba, uma história muito bonita, tem alguns percalços que o meu avô passou, mas todos ele saiu, vamos dizer assim, de uma forma digna, e isso nos deixa muito honrados como familiares, né? Então, esse romance retrata isso, a história do pai da minha mãe, do meu avô, José de Paula Sintra, que lá em Pedregulho, que a história se passa em Pedregulho, ele era conhecido como Juca Barba. Esta é a razão do título Fio de Barba. Como ele era um homem muito honesto, muito firme, muito cioso das suas responsabilidades, então ele era daquele tempo que o fio da barba, o fio do bigode, era documento. Então está aqui, no tempo em que palavra era documento. E este outro livro, Contos Tontos, é um singelo trabalho de 7 contos apenas. Todos eles têm uma característica, um final trágico. Nossa! São 7 contos que têm um final trágico. Por quê? A intenção do autor era essa mesmo, causar um certo espanto ao leitor. Por quê? Porque o foco aqui é a bebida, o álcool.
E, infelizmente, o nosso país ele é reconhecido como um dos mais consumidores na questão do álcool. E nós vemos aí no trânsito a mortandade que assola o país, a nossa cidade, a nossa região. Então, esse livro, Contos Tontos, é como se fosse um alerta, porque são 7 contos bem curtos, mas que retratam aquela situação muitas vezes trágica, muitas vezes vexatória para familiares, para as pessoas, que convém a gente, vamos dizer assim, analisar com mais afinco o que está causando na nossa sociedade essa questão do álcool. Então, esse livro, que tem 7 contos, justamente para alertar, principalmente a juventude, na questão do uso do álcool, que esse uso do álcool, tornando-se vício, certamente vai levar a uma tragédia. Não tem erro, leva a uma causa bem, bem triste. Então, esse é o alerta que eu tento fazer com esse livro de Contos Tontos. Então, meu amigo Reginaldo, minha amiga Regiane, é uma, vamos dizer assim, uma alegria muito grande poder contribuir com a nossa FETAMP, né? E aguardar aí os próximos que virão, certamente. Já tem 2 na gráfica para serem impressos, né? Então, o outro vai chamar Contos Sóbrios, não vai ser conto trágico, vão ser mais humorados, né? E um outro livro de crônicas e poemas. Então, assim que estiver publicado, impresso, certamente, se o meu amigo irmão Reginaldo me permitir, eu trarei também aqui na nossa FETAMP. Olha, Roberto Nunes Rocha, a gente fica aqui entusiasmado, agradecido, né? A Regiane, o Zé Reinaldo que estão nos acompanhando, que também faz parte aqui da diretoria, né? E deixar, inclusive, perpetuado esses minutos da sua fala aqui, né? Então, você vai conhecer há pouco aqui parte da nossa biblioteca da FETAMP, o museu onde a gente contém lá uma série de documentos, vídeos, áudios, falando do teatro amador no estado de São Paulo. A gente só tem que agradecer a sua presença aqui. Não é isso, Regiane? Isso mesmo. Aproveita e fala quem será filho. Conta de quem é filho, uma curiosidade. A Regiane bem lembrou. Eu tenho uma lembrança muito grande do meu pai e da minha mãe, pois ambos eram professores, né? E hoje eles emprestam o nome a 2 escolas estaduais. Meu pai, Pedro Nunes Rocha, lá na escola da Jardim Europa, e a minha mãe, Maria Sintra Nunes Rocha, Dona Branca, tem uma escola estadual com o nome dela lá no Jardim Cambuí. Então, eu me sinto muito honrado em poder falar do meu pai e da minha mãe, né? Inclusive, estava aqui comentando com a Regiane e com o Reginaldo que eu moro ainda hoje na casa onde eu nasci. Olha, na esquina da rua Campos Sales com a rua Tiradentes, aqui em Franca. Beleza. Então, para mim é uma alegria. Isso eu agradeço a Deus, principalmente, que me abençoou todos esses anos da minha vida. Muito bom. E mais uma vez, muito obrigado. Vai ficar no nosso registro aqui pela sua presença. Um abraço e volte sempre, tá bom? Detalhe, ele vai autografar os livros para nós. Sem dúvida. Tá bom. Que bom. Muito obrigado, viu?